boa terça-feira. Deus abençoe a todos que estão conosco aqui nessa tarde. A você que está nos assistindo em casa, nos dando, a sua atenção, nos prestigiando, assistindo o nosso querido e amado culto da tarde da fé, de toda terça-feira. Você que vai assistir agora no momento, você que vai assistir mais tarde, você que vai assistir outro dia, porque fica gravado, se não me engano, Então sejam todos muito bem-vindos e que a graça de Deus alcance a todos vocês, amém? Estamos muito felizes, porque estamos aqui nessa terça-feira, para mais um dia falarmos da palavra do Senhor. Então, Senhor, como já foi aqui entoado através do louvor pela Gabi, pelo Pedro, a Tua graça, Senhor, é que nos basta, a Tua graça, Senhor, é que nos enche, a Tua graça é que nos faz permanecermos em pé, a Tua graça, Senhor, é que traz tudo de bom para a nossa vida, porque se não fosse a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós, nós nem sairíamos da cama, é verdade ou não é? Tem muitos dias que a gente reluta até para sair da cama, mas a gente clama ao Senhor e olha e fala: Paizinho, nos enche da Tua graça, nos ajuda, Senhor, a enfrentar mais um dia, porque nós sabemos que não tem sido dias fáceis, tem sido dias bem difíceis, para alguns piores, para outros um pouco melhor, mas sabemos que a situação geral não está fácil. Então, gente, se não for a graça de Deus, o amor de Deus e a sua misericórdia em nós, nada conseguiríamos fazer, nada seríamos. Então, Senhor, pela Tua graça estamos aqui nessa tarde, Pai. Entregamos a Pai a ministração da palavra dessa tarde, Pai. Eu entrego a minha vida como vaso, entrego, Senhor, a todos que aqui estão comigo nessa tarde, aqueles queridos que estão em casa nos assistindo, nos ouvindo, Pai, e que Tu venhas, ó Pai, com o Teu amor, com a Tua abundante graça, e nos encha, Pai, cada vez mais e mais, até que sejamos, Senhor, transbordantes, ó Pai, para levar a outros, ó Pai, aquilo que Tu tens nos dado, ó Pai, em nome de Jesus. Usa-nos, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Assim eu oro e Te agradeço. Amém. Amém, queridos? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o estarmos preparados. Amém? Eu até coloquei uma interrogação no título dessa mensagem. Estamos preparados? Aí outro dia, conversando com uma querida irmã e falando com ela sobre isso, de estarmos preparados ou não, e ela respondeu para mim: eu acho que eu não estou preparada. E aí eu ri, ainda brinquei com ela e falei: querida, preparados para aquela hora final, preparados para a hora que o Senhor nos recolhe, preparados para irmos para a glória, para a eternidade? Eu acho que preparados, assim dizer, eu quero ir, e preparados, literalmente falando, acho que ninguém está, Ninguém está. Eu sou uma pessoa que eu já tive uma conversa muito séria com meu papai. Eu falei para ele: paizinho, 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 eu já sei que eu já estou dobrando aqui a esquina, num caminho bem longo junto contigo, mas eu quero muito mais ainda, Senhor. Eu tenho as minhas netas, que pela Tua graça eu quero vê-las formadas, eu quero vê-las casadas, e pela Tua misericórdia eu quero ver eles, meus bisnetos. Aos olhos humanos é uma coisa meio que impossível, mas para Deus nada é impossível, e nem é impossível aquele que crê e pede. Então nós temos esse direito, nós somos filhas do Pai, esse Pai que é rico e poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou sequer imaginamos. Então nós podemos pedir. Nós temos que ter ousadia, nós temos que ter esse espírito de ousadia impregnado em nós, espírito de intrepidez impregnado em nós, e chegar diante do Pai, que é aquele que tudo pode, e pedir. A palavra nos diz, batei e abri-se-vos-á, pedi e acharei. Então é o que nós estamos fazendo, pedindo. Mas aí o título da mensagem é: estamos preparados? Estamos preparados? É uma pergunta. Amém? Porque lá no Salmo 90, no Salmo 90, no verso 10, nos diz assim, capítulo de Salmo 90,
no verso 10. Os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfardo, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Conseguiram pegar o sentido da palavra que fala aqui na Bíblia? Até os 70 anos para nós é lucro. Depois, até os 70 anos é o que Deus nos dá aqui, baseado na palavra. Depois é lucro. Mas tem muita gente, pessoas, que partem muito antes de 70. Essa palavra me veio assim, estamos preparados, por um fato que aconteceu esse final de semana, gente. Estávamos lá, nós, eu e outras amadas aqui da igreja, numa imersão maravilhosa, no Retiro das Valentes, lá em Balneário Camboriú, juntamente com a nossa líder pastora Rosa, lá de Balneário Camboriú, e outras queridas e amadas irmãs. Estávamos lá numa imersão profunda. Meu Deus, aquilo foi tão maravilhoso, aquilo foi 3 dias assim de muita bênção, de muita unção, de muito derramar do Senhor sobre as nossas vidas. E no fechamento de ouro, que foi o selo do Espírito Santo, com aquela pastora também que é tão usada por Deus nessa área, que é a pastora Rose, a esposa do pastor Saulo Belling. E quando ela ministrou ali, a ministração do Espírito Santo foi, Senhor, meu Deus do céu, meu Jesus, foi algo assim, indescritível, algo que só quem estava lá para dizer o que aconteceu. E tem pessoas que estavam lá e aconteceu com elas, e elas não conseguem ainda descrever, tamanha foi a graça, tamanha foi a unção, tamanho foi o derramar do fogo do Espírito Santo que caiu naquele lugar, no fechamento de ouro na tarde de domingo. E ao sairmos de lá do lugar, preparando lá para tirar uma foto com todas as participantes, veio a notícia para nós: a irmã Maria José faleceu. Poucos aqui conheciam ela, porque ela recente é chegada aqui conosco, mas era uma mulher muito aguerrida, uma valente do Senhor, uma mulher querida, uma guerreira, e ela ainda nova, muito nova ainda, né? Não chegou nessa fase aqui dos 70, e aprove o Senhor a recolhê-la. E aí fica a pergunta no ar. Por isso que eu trouxe essa mensagem. Estamos preparados? Porque com certeza o esposo dela não estava preparado para perder ela. Tanto é que parece que ele perdeu o chão. A família não estava preparada. Ela, eu creio que estava preparada, porque a gente diz assim, eu não estou preparada, mas quando nós buscamos no Senhor essa preparação, e o que eu digo é que nós temos que estar firmes e fortes na palavra que é verdade, viva e eficaz. Essa palavra que é um manual de vida para nós. Aí tem pessoas que dizem assim, mas eu só faço bem, eu não faço mal para ninguém. Gente, Paulo nos fala, apóstolo Paulo nos fala, a fé sem obras é morta, mas também não adianta só as obras não trarão salvação para ninguém. Faça o bem sem olhar quem, é claro, faça, mas agarre-se com Jesus, agarre-se com a palavra de Deus, viva, coma, beba o evangelho da salvação, tenha essa comunhão constante com Deus, para que você possa realmente dizer que está preparado para aquele dia. Porque como o tempo passa rápido, gente, o tempo passa rápido demais. Talvez você seguidamente também pense assim, né? A Bíblia compara o tempo de nossa vida como um vapor. Esse vapor, ele é visível apenas por algum tempo, e logo ele desaparece. Vocês já viram quando uma chaleira está fervendo, e sai, e você deixa aquela água ferver, ou até mesmo uma panela cozinhando alguma coisa, aquele vapor sai ali, e você quando destampa aquela panela, aquele vapor sai, você enxerga aquela fumaça branquinha, daqui a pouco aquilo some. Então a Bíblia compara a nossa vida assim, a um vapor, que por um instante você enxerga aquela fumaça branca, aquele vapor, depois ela desaparece,
logo ela some. Moisés, 3.500 anos atrás, já disse: os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Enfado é fadiga, canseira. Porque tudo passa rapidamente. E nós vamos. Feliz aquele que vai com o Senhor. Glória a Deus aquele, como a Maria José, que foi com o Senhor, partiu com o Senhor. Está na morada celestial. Mas e aquele que não aceitou a palavra do Evangelho? Aquele familiar a quem você ainda não teve coragem de anunciar o plano da salvação? Aquele vizinho que você até fala: eu vou na igreja, eu sou da igreja Luz da Vida. O vizinho sabe que você congrega aqui, o vizinho sabe que você é um pastor, uma pastora, que você é um diácono, uma diácona, você é um obreiro. O vizinho sabe que você vai à igreja, que você está na igreja todos os domingos, todas as quintas, todos os sábados, todas as terças, ou seja, qual for o dia da semana. O vizinho, a vizinhança sabe que você vai à igreja. Mas e você está sendo a igreja na vida daquele vizinho? Você está sendo a igreja naquela rua onde você mora, naquele bairro que você mora? Você está sendo a igreja que anuncia e que prega o plano da salvação àquele perdido lá na rua? Ou você simplesmente ignora aquela situação, você passa desapercebido, você ainda vira o rosto e você diz: não tenho nada a ver com isso. Isso é ser igreja? Então seja a igreja, não vá à igreja, seja a igreja, porque nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. Então hajamos assim, façamos assim, para que as pessoas enxerguem em nós o Cristo vivo. Gente, aquilo que nós passamos esse final de semana lá, foi algo tremendo. E a gente quer que isso aconteça com todos, mas não só em 3 dias, não é só numa sexta, num sábado, no domingo, que a emoção toma conta de nós. Não vamos agir na emoção, gente. Vamos ter posicionamento e vamos permanecer com esse fogo ardente em nosso peito, com esse fogo que queima dentro de nós e com esse fogo que nós queremos espalhar por todos os lados, pelos 4 cantos, norte, sul, leste e oeste, aonde estivermos, aonde andarmos, aonde formos, com quem estivermos, com quem falarmos, com quem conversarmos, que exale da nossa boca, que exale dos nossos poros o bom perfume de Cristo. Como a Gabi falou aqui agora há pouco, esse bom perfume que exala de nós, venha subir às narinas do Senhor como um aroma suave e agradável. Que tenhamos palavra na nossa boca de sabedoria, que edifiquem. E não só murmurarmos, não só criticarmos, não falarmos mal. Foi tão falado esse final de semana sobre isso lá, sobre comunhão, sobre viver a dor um do outro, sobre compaixão, sobre amor verdadeiro, aquele amor que lá na cruz foi demonstrado por Jesus a todos nós. Então, queridos, você está preparado? Vocês estão preparados? Será que nós estamos preparados para esse dia? E como fazemos isso? Vivendo uma vida plena com Jesus, vivendo o amor verdadeiro que Jesus nos ensinou, que não seja só uma coisa superficial, uma coisa que aqui dentro da igreja você faz uma representação teatral, mas que na sua casa você é outra pessoa, que no seu trabalho você dá um mau testemunho, na sua faculdade, na sua escola, até mesmo as crianças. Eu tenho 2 crianças em casa, as minhas netas, as gêmeas, a Micaela, a Melissa, e nós ensinamos muito isso para elas. Outro dia, chegaram em casa com queixa lá, que a Mica havia empurrado um coleguinha, e por consequência desse empurrão que ela deu no colega, o colega deu uma rasteira nela, e ela caiu. E o vô foi buscar ela na escola, o vô ficou bravo com aquele menino, mas aí eu falei, vê o outro lado da história, não vamos passar a mão por cima, ela empurrou, e toda a ação tem uma reação,
ainda mais sendo um menino. Então, o que a gente, como vô, como vó, como pai, como mãe, como tio, como tia, como discipulador, como a Gabriela usou aqui agora o exemplo, que ela tem uma discipuladora abençoada, né, Gabi? Vamos ensinar, vamos dar bom testemunho, porque a primeira coisa que eu perguntei para a Micaela: tu acha bonito tu ficar empurrando os teus coleguinhas na escola, seja menino, seja menina, seja quem for? Tu acha bonito ficar empurrando as pessoas? Que brincadeira é essa? Que brincadeira é essa? Eu estava brincando, vovó, mas que brincadeira é essa? Isso não é brincadeira. Então, essa tua ação teve uma reação. O rapazinho, o menininho te deu uma rasteira. Se tu batesse de cabeça no chão, podia ter um grave acidente. Se tu batesse de rostinho no chão, podia quebrar um nariz, quebrar um dente. Aí eu fui dramatizando a coisa para ela, né, para ela ter consciência do que é certo, do que é errado. Então, vamos ensinar o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal, o que é perfeito, o que não é agradável ao Senhor, o que entristece o coração do Senhor. E eu falei para ela: quando tu deu esse empurrão no menino, esse menino de repente não conhece a Jesus, esse menino de repente tem o coraçãozinho dele ainda pretinho, porque a gente ensina como ensina para as crianças: o coração vermelhinho é o coração de Jesus, o coração pretinho é o coração que não tem Jesus. É assim que elas aprendem na escolinha. Então a gente fala para ela: de repente esse menino não tem coração ainda de Jesus, e tu, tendo o coração de Jesus, tem que ensinar para ele o que é certo e o que é errado. Tu tem que dar exemplo. Então, às vezes, eu sei que a gente assim pega pesado demais por ser criança, mas a palavra nos diz, é a palavra que nos adverte: ensina a criança o caminho que deve andar, desde pequena, que então aí, jamais se desviará dele. Eu aponto aqui para a Gabriela, porque eu sei que ela me dá liberdade de usá-la como testemunho, porque eu vi essa menina, essa jovem mulher, sendo gerada no ventre da mãezinha dela, por promessa de Deus. E eu sei que desde que ela veio a esse mundo abençoado por Deus, os pais dela a ensinaram no caminho reto, no caminho certo. E por mais, né, Gabi, que a Gabi foi conhecer o outro lado desse mundo cruel e tenebroso, ela tinha a marca, ela tinha o selo da promessa de Deus na vida dela, porque ela foi ensinada nos preceitos de Deus, porque ela foi ensinada nos caminhos do Senhor. E a palavra nos diz, a palavra nos dá respaldo, a palavra de Deus é verdade, é vida, e ela diz: ensina o caminho ao pequenino desde criança, e ele sim jamais se desviará dele. E é isso que nós devemos fazer, e é isso que a Claudinha e o Renato fizeram, e é isso que aconteceu com ela, porque hoje ela está aqui, de volta aos braços do Pai, de volta no altar, de volta na casa do Senhor, porque é aqui que é o lugar dela. Então, por mais que eles deem uma passeadinha lá naquela esquina, por mais que eles deem uma voltinha lá no mundo, porque até é bom, pode até achar estranho que eu vou falar isso, mas até é bom que eles conheçam o outro lado, que eles vivam o outro lado, para verem que aquele outro lado lá é podre, não tem nada de bom, não tem nada de edificante para a vida deles, e que aqui desse lado sim, tem, desse lado tem, o que é bom, o que é notável, o que é agradável, o que é edificante, o que é eterno, o que é puro, o que é amável, o que é confiável, e onde você encontra tudo isso e muito mais, aqui nesse lugar. E quando eu digo aqui nesse lugar, gente, eu não estou dando um endereço de uma rua, de uma placa de igreja, de uma denominação, não. Eu estou dizendo Jesus, o Cristo ressurreto, o Nazareno da nossa vida. É Ele, e só Ele, que tem tudo de bom e de melhor para nossas vidas. Então, gente, esteja preparado. Seja um agente de milagres. Seja um atalaia do Senhor Jesus, aonde quer que você ande, onde quer que você vá. Você foi no aniversário de criança, não perca tempo, fale para o papai, fale para a mamãe, fale para as crianças, cuide como a sua criança vai se comportar naquela festinha de criança. Você foi no aniversário do adolescente, faça a mesma coisa. Você foi no casamento, faça a mesma coisa. Sejamos testemunho onde quer que andemos. Cuidado com esse instrumento que temos aqui, ó. Abaixo um pouquinho do nosso nariz, nós temos um instrumento poderoso, nós temos um instrumento que pode matar
e nós temos instrumentos que podem trazer vida, e vida em abundância, porque com esse instrumento aqui nós podemos viver, vivificar, trazer de volta muitas vidas que estão à beira da morte, pessoas que estão cheirando já mau cheiro, mas com esse instrumento, usado bem na vida dessa pessoa, nós podemos trazê-la de volta ao reino da luz, ao reino da salvação. Atos de bondade, testemunho e palavras que edificam, acompanhando isso um do outro. Meu Deus, é uma festa que existe no reino dos céus, e o Senhor se alegra com isso, sabiam? O Senhor se alegra muito com isso, porque o Senhor se alegra em ver quando nós agimos a nossa fé ao bem de outra pessoa. O Senhor se alegra conosco quando Ele vê que nós estamos falando do seu amor genuíno e puro para outras pessoas. O Senhor se entristece quando nós dizemos: Senhor, onde Tu estás, Senhor? Eu não Te acho mais, eu não consigo fazer aquela comunhão que eu tinha contigo, Senhor. O Senhor está ali, no mesmo lugarzinho de sempre onde Ele esteve. Quem deu uma passeadinha lá no mundo fomos nós. Quem deu uma viajada na maionese fomos nós. E aí queremos saber onde está o Senhor. Ele está ali, com os seus braços abertos, estendidos ao nosso favor, como sempre esteve. Quem vira as costas para Ele, muitas vezes somos nós. Mas Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, Ele tem um amor tão grande por cada um de nós. E aquele selo que Ele coloca aqui em nós, dizendo: essa é minha, esse é meu, e ninguém pega, ninguém tasca. Acontece, porque quando Deus nos separa, quando Deus nos traz para Ele, pode acontecer o que acontecer, pode andar por onde andarmos, pode vir o que vier, que a promessa dEle se cumpre. Então, se você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, tenha certeza que mais dia menos dia vai acontecer, vai se concretizar, porque Ele prometeu, Ele cumpre. Amém? Senhor, dependendo de como é o nosso relacionamento com Deus, será consolador ou preocupante o fato de que Ele mantém em sua mão o tempo da nossa vida. Aí vem uma pergunta: como andam as coisas com você e Deus? Deus determina o dia do nosso nascimento e define a hora em que nossa vida está no fim. Já estava escrito, gente. Por que será que a morte sempre traz um se? Né? A morte sempre traz uma desculpa. Ah, foi um erro médico. Ah, atravessou a rua fora da faixa de segurança. Ah, passou por debaixo daquela marquise que estava quase caindo. Não tomou medicação. Não chegou a tempo no hospital. A morte sempre trará uma desculpa. Mas não adianta, gente, porque Deus já escreveu a hora determinada de chegarmos e a hora determinada de partirmos. Então vamos aproveitar bem o tempo que temos aqui, porque nós não sabemos a hora que Ele vai nos chamar, a hora que Ele vai dizer: vem, Ana, teu tempo aí chegou, vem para cá comigo. E vocês podem perceber que existem algumas pessoas que sofrem muito para morrer, e tem outras, como a nossa querida Maria José, que estava bem, há 2 cultos de domingo atrás, estava aqui conosco, vibrando, festejando Jesus aqui, e de repente vem a notícia: morreu, foi-se, um AVC, infarto fulminante, não sei o que foi. Mas tem pessoas que sofrem para morrer, e a gente não entende muitas vezes isso, pergunta por que essa pessoa sofreu tanto para morrer. Mas Deus sabe todas as coisas, e Deus tem um propósito através de todas as coisas, até mesmo no sofrimento, numa dor. Deus tem um propósito em tudo, gente, em tudo na nossa vida, até mesmo na morte. E se existem pessoas que sofrem até a hora derradeira, é porque alguma coisa ainda o Senhor quer consertar, ou seja, nela ou em algum familiar. Então Deus dá tempo para isso. Então, queridos, mais uma vez eu pergunto: estamos preparados? Ou então, pelo menos, vamos nos preparar? Vamos procurar estar preparados? Vamos, João?
Carinha linda, carinha de Silvana. Carinha de Silvana. Esse contato com Deus não acontece automaticamente, não. Ao contrário, nós, os seres humanos, nos insurgimos contra esse Deus. Resistimos, porque nós queremos nos realizar por conta própria, a força do meu braço, eu tenho a força, eu conquistei essa faculdade, eu conquistei esse emprego maravilhoso que eu tenho. Claro, você estudou, você fez por merecer, você se preparou, você ficou ali dias e dias estudando, se preparando, se esforçando, você é dedicado, você é aplicado. Claro, tudo isso contribui. Mas quem é o autor da bênção, gente? É Deus. E se Deus diz que sim, é sim. E se Deus diz que não, é não. E não adianta. Então é Deus que provê todas as coisas. Não pense que é você, não. Não se vanglorie, porque toda a honra e toda a glória é para Ele, porque tudo vem dEle e volta para Ele, porque tudo é por Ele e tudo é para Ele. Amém? Através da sua morte na cruz, sendo igual de toda a humanidade, Ele removeu a culpa que nos separava de Deus. Quem se dirige a Deus crendo nisso, pode chamá-lo de papai. Todos nós, quando nascemos, somos criaturas de Deus. Mas no momento que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e dizemos: Senhor, eis-nos aqui, faça de mim, Senhor, um filho, nós nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Amém? Moisés escreve lá no Salmo: ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor, para que alcancemos um coração sábio. Está lá em Salmo 90, 12. Dessa forma é sábio que aquele que põe a sua vida em ordem, enquanto para isso ainda há tempo. Ponto final. Enquanto para isso ainda há tempo. E o Senhor tem dado tempo até demais para muitas pessoas. Tem pessoas que têm uma chance, 2 chances, 3 chances. Teve uma mãe, em certa ocasião, teve uma mãe, nós congregávamos na Deus é Fiel ainda, né? A nossa nomenclatura antiga. E essa mãe um dia chegou e perguntou assim para mim: Ana, seria errado eu orar a Deus para que salvasse meu filho, tirasse do vício das drogas e o recolhesse? Eu perguntei para ela, não entendi muito bem, perguntei: como assim? E ela disse: é errado eu orar para Deus salvar e levar? E eu fiquei pensando: meu Deus, o que eu digo para essa mulher agora? Porque tudo que a mãe quer é ver o filho salvo, é ver o filho livre do vício das drogas, da prostituição, da lascívia, da bebedice, da roubalheira. Tudo que uma mãe quer para um filho é ver esse filho bem. Então eu até entendi a pergunta dela, eu até entendi o que ela quis dizer, de orar para que ele tivesse um tempo de lucidez, de confessar a Jesus como Salvador, e que o Senhor o recolhesse. Mas eu disse assim para ela: eu não acho certo, porque tu pode sim clamar ao Senhor, porque tu, sobre a vida do teu filho, é a autoridade espiritual. A autoridade espiritual da tua vida sobre o teu filho foi Deus quem te deu. Então a responsabilidade da vida espiritual do teu filho é tua e de mais ninguém. Deus te cobre, Deus te abençoa, mas é tu quem envia o teu filho, é tu quem abençoa o teu filho, é tu que é maior intercessora do teu filho. Então, ora ao Senhor para que ele seja livre dessas drogas, para que ele seja livre desses vícios. Mas não pede para o Senhor recolher ele, não, porque Deus tem o tempo certo para todas as coisas. E Deus tem o tempo para recolher ele também. Ora para que ele seja livre dos vícios e que permaneça firme em Jesus. Ela disse assim: mas acontece que ele já ficou livre dessas porcarias já umas 10 vezes e volta. Ele vai, fica bem, daqui a um tempo ele volta de novo. Aí eu perguntei para ela: tu ama o teu filho? Amo, um amor incondicional. Eu digo: então continua praticando esse amor incondicional, mas não ora para Deus o recolher, não, porque depois tu vai te arrepender dessa oração que tu fez.
frutifica na vida dele. Pede para que o Senhor o salve, o liberte, e para que ele permaneça firme em Jesus e com Jesus, e tu vai ajudar ele. Hoje em dia, eles vivem bem, o rapaz está bem, a gente tem tido notícias deles que estão a família abençoada, continuam servindo na presença de Deus, em outra denominação, mas estão bem, graças a Deus, e não precisou Deus recolhê-lo. Amém? Então, muitas vezes, gente, a gente empresta nosso ouvidinho para as conversas fiadas, para as balelas de Satanás. Então, tome cuidado para quem você empresta seu ouvido. Tome cuidado para quem você vai pedir um conselho, uma orientação. Tome cuidado com quem você vai abrir o seu coração para contar algum problema que você está passando. Tome cuidado com quem você vai perguntar alguma coisa a respeito da salvação, da vida eterna. Discernimento da palavra, é esse que se fala. Cuidado, gente, e preparem-se. Todo o prenúncio do que está acontecendo nos dias de hoje é a volta de Cristo. Todo o prenúncio que está acontecendo nos dias de hoje é que Jesus está voltando. Aí tem gente que diz assim, mas essa história eu já escuto desde 2000. Continue escutando então. Continue escutando, mas se baseando e se alicerçando somente num lugar, que é aqui. A palavra de Deus. Só ela, esse livro tão lindo, existe a verdade, sobre tudo o que você precisa saber, sobre todas as respostas que você precisa encontrar a todas as suas perguntas. É claro que existem os pastores, existem os conselheiros, existem os discipuladores, existem os libertadores que você pode procurar, que vão ajudá-los, sim. Mas aqui é que nós encontramos a verdade, a resposta para todas as nossas perguntas. Então, alicerce-se nessa palavra, coma essa palavra, devore essa palavra, esse livro maravilhoso. Se aprofunde cada vez mais. Se você tem um tempo já determinado no seu dia para se alimentar da palavra, aumente esse tempo. Porque quanto mais você lê, quanto mais você se aprofunda, quanto mais você ora, quanto mais você busca, quanto mais você estuda, mais você quer. E como tudo, isso aqui também vai se tornar um vício. Parece que tem gente que não gosta de começar, mas depois que começa não quer mais parar. Como quase tudo na vida, né? No começo é chatinho, é ruim, mas depois que pega o gosto é maravilhoso. E como é bom, gente, como é bom ter intimidade com a palavra de Deus, como é bom ter comunhão com a palavra de Deus, como é bom sentir a presença doce e encantadora do Espírito Santo. Como é bom saber que quando abrimos a nossa boca e dizemos, Senhor, toma conta do meu coração, toma conta dos meus lábios, Senhor, dirige, Senhor, as minhas palavras, para que chegue aos ouvidos dos meus queridos como palavras, Senhor, doce como o mel. Como é bom sabermos que tem aqui, ao meu redor, anjos do Senhor, anjos que estão guardando a minha vida e guardando a vida de cada um de vocês que estão escutando essa palavra, essa mensagem. Anjos que guardam a cada um, que se colocam aqui em pé diante desse púlpito e pegam esse microfone, porque esse lugar aqui, gente, é santo. Esse lugar é separado. Esse lugar aqui, Senhor, o Senhor separou para cada um que aqui sobe. E que seja perfeita e agradável a vontade da pessoa que está aqui diante de Deus. Deus usa pessoas, e Deus chama pessoas e as capacita, gente. Não pense não em dizer assim, eu não tenho nada de mim para falar, o que eu vou falar? Por que hoje quando eu cheguei aqui eu pedi para a Gabi, faz a oferta? Como assim? Tu não me avisou? Eu digo, mas eu sei que tu vai ter algo para trazer para nós, porque ela tem intimidade com essa palavra. Ela tem intimidade com esse livro. Eu sei que ela tem. Eu creio nisso. Eu não moro com ela, não convivo com ela 24 horas por dia. Mas eu, por conhecê-la, eu sei que ela tem intimidade com essa palavra. Então, todo aquele que tem intimidade com essa palavra, sempre tem aqui, ó, na manga, pastor Moisés que fala isso para nós.
uma carta na manga, uma palavra. Pode chegar e ser pego de surpresa, mas eu não preparei nada, meu Deus. Mas abre a tua boca e eu a encherei, diz a palavra do Senhor. Abre a tua boca e eu, o Espírito Santo, a encherei. Eu, o Senhor Jesus, a encherei. Eu, o Senhor Deus dos exércitos, a encherei. Porque você não está sozinha nesse altar. Você não está sozinha nesse púlpito. Os anjos do Senhor, Ele envia, Ele dá ordens aos seus anjos a nosso respeito. Ele envia anjos, milícias de anjos. Não importa se a igreja não está cheia de pessoas aqui, mas os anjos estão se debatendo aqui, sim, para abençoar aqueles que aqui estão e aqueles que estão em casa nos ouvindo e preparando esse lugar, porque eu creio que um dia vai estar lotado, que vai faltar cadeira, porque aqui prega-se o evangelho da verdade, o evangelho da paz e da salvação, o evangelho do reino. Tudo o que se fala aqui está baseado aqui, nesse manual de vida. Então tudo o que se fala aqui é pura verdade. Queridos, que essa palavra da tarde de hoje chegue até seu coração como um bálsamo que traz o alívio da dor e que venha trazer o refrigério para você. Tenha um encontro verdadeiro, genuíno com o Senhor, agarre-se a Ele, permaneça firme nele, posicione-se diante dEle, que não seja uma emoção, que não seja 3 dias em um lugar imerso e depois quando volta para casa, volta a ser a mesma pessoa. Não, permaneça, posicione-se. A gente sempre fala muito isso em posicionamento, em permanecer firme e forte, mas não é fácil, gente. As adversidades vêm, as lutas vêm, as dificuldades vêm. Uma menina mesmo que estava lá conosco, ainda hoje conversando com ela, ela disse no local de trabalho, ela está enfrentando muita luta, mas eu disse para ela, permanece firme e forte, porque o Senhor nosso Deus é contigo, e tu como soldada do Senhor, desse quartel, onde o nosso general é o Cristo Rei, vai permanecer firme e forte, uma valente mesmo, poderosa e abençoada do Senhor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido, porque o Senhor é contigo, o Senhor é por nós, e agindo Deus em nossa vida, quem ousará impedir o agir de Deus? Nada e ninguém. Permaneçam, gente, firmes e fortes, em nome de Jesus, nessa palavra, amém? Deus abençoe a todos.